A impostora, o caçador de piratas e o prisioneiro. Quem diria? Os três trabalhando juntos. É! Somos um bando! Não, nada de bando. mesmo. O Luffy te encanta tanto porque ele faz algo que você desistiu de fazer. Ele sonha e não pede permissão pra ninguém. Como que o Oda fez você amar um personagem tão imbecil, tão idiota, feito de borracha e tão bobo? Hoje eu vou falar do Luffy, um pouco mais voltado para a série da Netflix, a primeira temporada, que eu acabei terminando de assistir, em comparação ao anime também, alguns pontos. Mas o porquê que ele é tão encantador? Mas eu volto pra acabar com você. Logo depois que eu destruir esse pessoalzinho triste que você chama de bando. Você pode despejar água do mar em mim, que eu deixo quieto. Mas não vai, nunca mais, ameaçar meus companheiros! O Luffy, quando é criança, ele não necessariamente mostra ser feliz, alegre, do jeito que a gente conhece ele posteriormente na série. Ele é uma criança muito brava, revoltada, é nervoso, talvez muito por causa da sua criação. Vemos isso que o Garp cria o Luffy a mão de ferro, que já queria moldar o destino do Luffy, meio que querendo controlar o sonho dele. Toda essa criação muito brusca do Garp resultou em uma criança problemática, vamos dizer assim. Só que teve um problema nessa equação do Garp, que talvez a criação do Luffy sim, a longo prazo, poderia ter transformado ele em um modelo bonitinho de marinheiro. Foi uma figura que apareceu na vida do Luffy, uma figura que não respeitava as regras, que questionava um sistema defasado e que mostrava outro ponto de vista. Era uma figura que demonstrava liberdade. Esse era Shanks, o ruivo. Este é um lugar incomum para um homem de sua estatura. A gente tá na presença de um poderoso Shichibukai. Desculpa, mas não tô a fim de lutar hoje. Olhos de gavião. Você já deve ter conhecido uma pessoa mais velha, alguém que você admirava tanto porque parecia decidida, não parecia dever resposta aos outros. E se você chegasse nela e perguntasse a qualquer momento, por que você fez isso? A resposta seria, eu achei que era o certo. Então imagine isso pro Luffy, algo que é extremamente simples, algo que pra uma criança é fácil de entender. Uma força meio que libertadora, que fala, faça o que você acha que é o certo, não faça o que os outros te mandaram fazer. Era isso que o Shanks representava pro Luffy, algo extremamente antagônico ao próprio avô. Por isso que o Luffy, quando vai crescendo e vai se desenvolvendo, se inspira tanto no Shanks, ao ponto de chegar e desejar seguir os passos dele. Esse chapéu é a coisa mais importante que eu tenho. Ele é tudo pra mim. Eu quero que fique com ele. Por isso que quando o Luffy ele cresce e deseja se tornar o rei dos piratas, de uma forma lúdica a gente consegue criar uma certa ligação com ele. Porque eu não sei se você já passou pelos 18 anos, que é normalmente quando você tem a grande realização de cheguei na fase adulta e eu vou realizar os meus sonhos. Esses sonhos, quando vai passando o tempo, começam a decair. Você começa a se chatear, você começa a ficar mais triste. Eles começam a morrer lentamente. E isso é algo que te volta no Luffy e te encanta. O Luffy é alguém que quer simplificar um problema, que quer ser livre de todos, ter a liberdade de fazer o que ele quiser. Porém, o mais bonito no Luffy nesse quesito é que, apesar de ser mais livre, de buscar essa liberdade dos outros, ele sabe que sozinho ele não vai conseguir mover o mundo. Eu também não sei porcaria nenhuma de navegação. Não sei cozinhar nada. Também não sei mentir. Tenho certeza de que eu não ia sobreviver se não tivesse gente pra me ajudar. E ele entrega essa mesma liberdade que ele pede a ele pros outros, para que os outros decidam se vão querer segui-lo ou não. Mesmo que às vezes ele queira recusar recurso de alguém quando vê que aquela pessoa está reprimindo o próprio sonho, porque é algo que ele não permite, é algo que ele odeia que as outras pessoas façam. Porque para ele, matar o seu próprio sonho é pior do que talvez morrer.
Porque é quase que em um estado bizarro você já está morto em vida. Sem esperança, sem um destino a olhar à frente, sem um sonho, sem querer algo além, não adianta. Para onde que você vai? O Luffy é alguém que busca uma liberdade e uma simplificação da vida. E isso não está totalmente certo nem totalmente errado. A vida é complexa. Problemas são complexos em algumas partes. Mas a gente não tem que deixar eles se tornarem correntes que nos prendam. Porque existem problemas e problemas. Problemas que você não vai conseguir resolver na hora. E não adianta tu ficar pensando em como você poderia resolvê-los quando eles não têm solução. Mas também você não pode ser irresponsável ao ponto de ignorar todos os problemas achando que eles vão simplesmente sumirem e você vai continuar com a sua vida tranquila. Então, apesar do Luffy representar muito essa liberdade inconsequente, avance pelos seus sonhos, largue tudo por um sonho, você sempre tem que lembrar de uma coisa: pondere, tenha noção do que você precisa fazer. Uma figura do Luffy, ela não é para você se guiar através dela por um caos absoluto. Nem o próprio personagem, em vários momentos, consegue ir para esse caos absoluto de liberdade. Na própria série de One Piece, nós vemos uma cena dessa, no episódio 6, quando tá falando sobre liderança. Isso é o que é interessante, porque a liberdade total, você não termina não tendo ligação com mais ninguém, se você deixar essa liberdade radical te consumir. Então, por isso, no final do dia, use a melhor característica do Luffy é: não se torne refém dos seus problemas. Veja o que eles estão fazendo contigo e consiga conviver com isso. Busque ajuda. Se liberte dos seus problemas, mas também os resolva. Não os empurre para debaixo de um tapete. Senão só vão se tornar mais correntes que vão ficar te prendendo. E lembre-se, você não está sozinho. Se você gostou do vídeo, deixe um like, um comentário e compartilhe. E muito obrigado.